Por que Israel existe? Como tudo começou? Com os recentes ataques do grupo Hamas, classificado como terrorista, a situação em Israel e no Oriente Médio intensificou-se novamente. O conflito, que envolve discussões profundas entre Israel e os palestinos, está mais uma vez no centro das atenções globais. A maioria das pessoas, porém, não possui um entendimento claro sobre a natureza do conflito. A polarização atual obriga quase todos a tomar um lado, muitas vezes sobre algo do qual pouco ou nada sabem. Neste vídeo, tentarei esclarecer por que o Estado de Israel existe, como foi formado, a natureza das disputas com os palestinos, o que os palestinos reivindicam e por que as fronteiras mudaram ao longo do tempo. Os mapas simplificados frequentemente compartilhados nas redes sociais não conseguem capturar a complexidade dos eventos históricos. Eles são apenas imagens estáticas que não narram a história completa. Meu objetivo é contar essa história, abordando todas as guerras mencionadas, questões religiosas e a importância estratégica de certos territórios. Não conseguirei abordar todos os aspectos do conflito, mas espero fornecer uma base sólida para um debate mais informado e preciso. Vou tentar responder principalmente à pergunta: por que Israel existe? Esta questão leva a muitas outras e está frequentemente contaminada por desinformação e visões ideológicas que podem distorcê-la. Além disso, abordarei várias críticas dirigidas a Israel, desde as moderadas até as mais extremas, que questionam o direito de existência do país. Iniciarei com a pergunta: por que Israel está localizado onde está? E por que Israel existe? Muitos críticos acusam Israel de ser um Estado colonialista e imperialista que segrega as populações vizinhas. Historiadores como Martin Gilbert apontam que os hebreus chegaram à região que hoje corresponde a Israel no segundo milênio antes de Cristo. Registros indicam que, liderados inicialmente por Josué e posteriormente por figuras como Davi, vários reinos hebreus independentes existiram nesse território. Após serem dominados por babilônios, persas e gregos, o reino judeu foi restaurado em 168 a.C., como uma entidade independente, até a conquista pelos romanos no século seguinte. Os romanos, após suprimirem as revoltas judaicas de 70 e 135 d.C., renomearam a região de Judéia para Palestina, numa tentativa de erradicar a identidade judaica do local, um ato que muitos consideram uma forma de limpeza étnica. Desde o domínio romano, passando pelos cruzados, até os governos muçulmanos, diversos poderes tentaram expulsar os judeus da região. No entanto, uma significativa população judaica permaneceu, principalmente nas cidades sagradas de Jerusalém, Hebrom, Tiberíades e Safed. Atualmente, é crucial entender a presença histórica judaica nessas áreas, inclusive em territórios que hoje são considerados para um futuro Estado palestino. Esta exposição histórica ajuda a compreender por que alguns grupos de judeus, embora minoritários, reivindicam terras dentro da Cisjordânia como parte de Israel. É importante ressaltar que essa não é a visão da maioria, mas é uma perspectiva que tem raízes históricas. Parte 02. Além das principais cidades, comunidades judaicas menores também existiam em locais como Gaza, Ashkelon, Rafá, Acre e Jericó. Isso demonstra a continuidade da presença judaica na região, mesmo em áreas menos centrais como Gaza. Para ilustrar a amplitude geográfica e histórica dessa presença, vale mencionar a história de tribos judaicas na Península Arábica, mais precisamente na Arábia Saudita. No século VII, esses judeus foram expulsos e massacrados sob as ordens do profeta Maomé, que declarou que apenas a religião islâmica poderia prevalecer na península. Os judeus que conseguiram fugir se estabeleceram em Jericó, uma cidade que hoje faz parte da Jordânia. Avançando na linha do tempo, as cruzadas protagonizadas por cristãos europeus resultaram em ataques tanto contra judeus quanto muçulmanos na região, forçando muitos judeus a migrarem para a Europa, onde estabeleceram comunidades e comércios. Apesar das migrações e perseguições, desde o fim da Idade Média, em 1453, sempre houve uma presença documentada de judeus na Palestina. Quando os otomanos tomaram controle da região em 1516,
aproximadamente 10.000 judeus viviam no norte da Palestina. No século XVI, Safed tornou-se um renomado centro rabínico, com cerca de 15.000 judeus. Embora Jerusalém e Hebron mantivessem populações judaicas ainda maiores. Desde o início das contagens oficiais no século XIX, Jerusalém sempre teve uma maioria judaica. Um relato de um cônsul britânico da época indicava que a população muçulmana de Jerusalém correspondia a apenas 1/4 do total. Durante o domínio otomano de 1500 a 1800, os judeus enfrentaram numerosas perseguições. Em 1830, quando os egípcios brevemente controlaram a região, novas perseguições e massacres contra judeus ocorreram, destacando-se os ataques em Hebron em 1834. Esse ciclo histórico de ocupações e perseguições ilustra a complexidade do território conhecido como Palestina e a persistência dos judeus na região ao longo dos séculos. A partir de 1880, observou-se um fenômeno significativo: a primeira Aliyah. Essa onda de imigração judaica marcou o retorno de muitos judeus à terra de seus antepassados, embora muitos nunca a tenham deixado. É importante destacar que essas movimentações não representavam uma colonização no sentido imperialista, como algumas críticas sugerem, mas sim um retorno às suas raízes históricas e culturais. É crucial distinguir entre um colono e um refugiado. Os judeus que migraram para a Palestina eram refugiados, fugindo de perseguições na Europa e outras partes do mundo. Essa situação é bem diferente da de colonos, como os cidadãos da Inglaterra ou da França, que se espalharam pelo mundo com o intuito de dominar terras estrangeiras. Os judeus que chegavam à Palestina podem ser comparados aos ingleses que fugiram para os Estados Unidos devido a perseguições religiosas na Inglaterra. No entanto, para os judeus, a terra para a qual se dirigiam não era nova, dada a conexão histórica já demonstrada anteriormente. Esses judeus não eram colonos a serviço de um projeto de colonização imperial, como os promovidos por potências como França, Espanha, Holanda ou Inglaterra. Eles eram um povo refugiado, buscando retornar ao seu lugar de origem após enfrentar perseguições repetidas. Ao chegarem, como adquiriam propriedades, eles compravam terras. E quem eram os vendedores? Grandes proprietários que detinham esses territórios e os ofereciam ao mercado, muitas vezes a preços justos, outras vezes a preços exorbitantes. Essa interação não envolvia ocupação ou expulsão, mas uma transação de compra e venda. A primeira Aliyah, que começou em 1882 e se estendeu até 1903, assemelha-se em muitos aspectos à migração de judeus do leste europeu para a América, principalmente para os Estados Unidos. Para ilustrar, aproximadamente 10.000 judeus migraram do leste europeu para a Palestina, enquanto cerca de 1 milhão se dirigiu aos Estados Unidos. Esses judeus não tinham a ambição ou o sonho de estabelecer um Estado próprio. Buscavam apenas paz, respeito e a chance de retornar à terra sagrada e histórica de seu povo. Eles não vislumbravam a criação de um Estado, mas sim a possibilidade de viver em paz, coexistindo com quem já habitava a região. Este texto revisado mantém o foco na distinção entre colonos e refugiados e destaca a natureza das aquisições de terras pelos judeus, além de contextualizar a migração comparativa com outros movimentos migratórios da época. Por que Israel existe? Parte 04. Embora os judeus que emigraram do leste europeu para os Estados Unidos e para a Palestina tivessem origens semelhantes, seus objetivos e aspirações diferiam significativamente. Os que se dirigiram à Palestina nutriam um profundo senso de retorno à terra prometida, motivados por questões ideológicas e religiosas, quase como a realização de um sonho. Em contraste, aqueles que foram para os Estados Unidos buscavam oportunidades econômicas em um novo mundo, com perspectivas e expectativas distintas. Nos Estados Unidos, os judeus formaram comunidades vibrantes, estabeleceram comércios e instituições comunitárias, mantiveram o uso do idioma Yiddish e gradualmente integraram seus filhos através do aprendizado do inglês. Apesar de enfrentarem preconceitos e discriminações,
foram, com o tempo, assimilados economicamente, politicamente e socialmente, mesclando-se à sociedade americana. Por outro lado, na Palestina, os judeus também estabeleceram seus bairros e instituições e revitalizaram o hebraico antigo. Contudo, diferentemente dos Estados Unidos, eles enfrentaram grandes desafios para se integrar com as populações locais já existentes. Algumas facções de árabes e muçulmanos, resistentes à presença de não-árabes e não-muçulmanos, começaram a atacar essas novas comunidades judaicas que se encontravam desarmadas e desprotegidas. Embora alguns locais vissem positivamente a chegada dos novos imigrantes, percebendo oportunidades de negócio e emprego, outros se mostraram hostis e iniciaram perseguições. É importante aprofundar no processo de aquisição de propriedades pelos judeus, um ponto frequentemente envolto em mitos e narrativas extremistas de ambos os lados. De um lado, a narrativa judaica por vezes simplificava a situação com a ideia de que a região era uma terra sem povo para um povo sem terra, sugerindo erroneamente que não havia árabes ou muçulmanos vivendo ali. Por outro lado, a narrativa extremista árabe apresentava a situação como se uma nação palestina plenamente constituída fosse ocupada exclusivamente por palestinos, até que os sionistas chegaram com o objetivo de estabelecer uma nação judaica e expulsar todos os habitantes locais. A verdade é mais complexa. Havia de fato palestinos vivendo na região, embora não uniformemente distribuídos por todo o território. E os judeus que chegaram compraram terras em determinados locais. Quanto ao número exato de pessoas residindo na área durante o início da primeira Aliyah em 1880 e 1882, não é possível determinar precisamente devido à falta de registros de censo confiáveis daquela época. Este texto agora oferece uma visão mais equilibrada e detalhada sobre as diferenças nas experiências de imigração dos judeus para os Estados Unidos e para a Palestina, além de abordar as complexidades das narrativas sobre a posse de terras. Por que Israel existe? Parte 05. A construção de dados sobre a população da região conhecida hoje como Palestina, que inclui Gaza, o Estado de Israel e a Cisjordânia, é complicada por distorções políticas atuais. Estimativas aproximadas indicam que, por volta de 1880, cerca de 500 mil pessoas habitavam essa área inteira. Para comparação, hoje vivem aproximadamente 10 milhões de pessoas nesse mesmo território. Isso destaca a magnitude da mudança demográfica ao longo dos anos. Até agora discutimos a história do povo judeu e a primeira Aliyah. Agora gostaria de explicar a situação política e geográfica da região naquela época. A área conhecida como Palestina não era uma entidade política autônoma e bem definida. Era parte do Império Otomano, que governou a região de 1516 até 1918. Essa área era organizada em grandes unidades administrativas chamadas vilayets, subdivididas em distritos ou sanjaks. A Palestina fazia parte do vilayet da Síria, administrado a partir de Damasco, e era conhecida como o Sul da Síria, refletindo sua posição dentro da estrutura administrativa otomana. A estrutura política da região era dominada pelo Império Otomano, mas houve momentos de instabilidade, como a revolta egípcia, parte do próprio império, que resultou na conquista temporária de parte do sul da Síria. Os otomanos reorganizaram o império em resposta, movendo parte da Palestina para o vilayet de Beirute, e criando um sanjak independente que incluía Jerusalém e se estendia até Gaza. Quanto à aquisição de terras pelos judeus que chegavam, muitas das propriedades eram de indivíduos como coletores de impostos ou comerciantes baseados em Damasco e Beirute, que não residiam nas terras. Essas terras eram, muitas vezes, propriedades ausentes, sem residentes locais ativos, o que facilitou a compra de terras por parte dos judeus. Esse trecho agora oferece um entendimento mais claro das condições políticas e administrativas na Palestina sob o domínio otomano e explica a natureza das transações de terras realizadas pelos judeus durante a primeira Aliyah.
Já abordamos a organização geográfica, administrativa e política da Palestina sob o domínio otomano. Agora, é essencial considerar o aspecto étnico da região, destacando a diversidade dos povos que habitavam o local. Durante o período otomano, muitos gregos, fugindo das restrições em sua terra natal, migraram para a Palestina, que, apesar de também estar sob controle otomano, oferecia relativamente mais liberdade administrativa. Por exemplo, em meados do século XVIII, a cidade bíblica de Jaffa era um caldeirão étnico, abrigando gregos, armênios, turcos e árabes. Avançando para o século VI, historiadores cristãos documentam a presença de uma variedade de grupos étnicos nas aldeias da Palestina, incluindo bósnios, circassianos, drusos e egípcios. A Enciclopédia Britânica de 1911 descreve a região como etnologicamente diversa, com mais de 50 idiomas diferentes falados. Essa diversidade desafia a noção simplista de que os palestinos eram os únicos habitantes organizados da terra. Além disso, relatos históricos indicam que, pouco antes da primeira Aliá em 1880, a população palestina estava em declínio, com muitos árabes palestinos deixando a região, que apresentava áreas pouco povoadas. Essas observações, feitas por historiadores, demógrafos e viajantes, contestam o mito de que a terra estava continuamente habitada por uma população árabe-palestina estável e bem definida. Ao contrário, mostram que a região não era exclusivamente habitada por uma nação única e homogênea, desafiando as narrativas que apresentam os judeus sionistas como agentes de deslocamento forçado. Este texto agora fornece uma perspectiva mais ampla sobre a complexidade étnica e demográfica da região da Palestina antes da formação do Estado de Israel, desmentindo alguns mitos comuns sobre a composição populacional da área. Quero esclarecer que a presença de palestinos na região, embora significativa, não implicava um controle absoluto e organizado do território. As narrativas simplistas que sugerem ou que um único povo foi expulso por outro, ou que a terra estava vazia antes da chegada de novos habitantes, são ambas incorretas. A realidade é muito mais complexa, envolvendo múltiplos povos e até uma fragmentação entre os próprios árabes, conhecidos como palestinos. Importante destacar que a presença judaica na região sempre existiu, embora não na escala observada após a primeira Aliá. Essa presença constante se reflete em várias denominações que serão mencionadas ao longo deste vídeo. Avançamos agora para a segunda Aliá, que ocorreu entre 1904 e 1914. Segundo o historiador Benny Morris, os pogroms na Rússia, que são perseguições étnicas e religiosas ocorridas entre 1903 e 1916, foram um grande impulso para esta onda de imigração judaica. Durante a segunda Aliá, diferentemente da primeira, começou a haver uma organização dos trabalhadores em sindicatos, o desenvolvimento de uma imprensa em hebraico e a formação de pequenas organizações de autodefesa, visando proteger-se dos ataques e perseguições por parte de árabes. Em 1917, no contexto da Primeira Guerra Mundial, e com os britânicos lutando contra o Império Otomano, Arthur Balfour, secretário britânico para assuntos estrangeiros, emitiu a Declaração Balfour. Esta prometia o apoio da Grã-Bretanha à criação de um lar nacional para os judeus na Palestina, condicionado à vitória britânica sobre os otomanos. Antes dessa declaração, já existia uma comunidade judaica considerável na região, com 80 a 90 mil judeus vivendo em kibbutzim e outras organizações sociais. Com a vitória britânica, o território foi repartido com os franceses, que assumiram o controle da Síria, enquanto os britânicos ficaram com outras partes da região, incluindo a Palestina. No entanto, a Declaração Balfour não estabeleceu efetivamente o lar nacional judaico prometido, deixando a situação indefinida e marcada pela diversidade e desorganização até o final da Segunda Guerra Mundial. Esse trecho agora oferece um relato mais detalhado e claro da evolução histórica e das condições políticas que moldaram a região da Palestina durante a primeira metade do século XX. Avançando na história, chegamos ao fim da Segunda Guerra Mundial,
período que revelou ao mundo as horríveis dimensões do Holocausto. A descoberta do extermínio sistemático do povo judeu e de outros grupos impactou profundamente a consciência global, fortalecendo a ideia de que os judeus precisavam de um Estado próprio, em seu território de origem, onde pudessem viver de forma independente e segura. Neste contexto, surge a Organização das Nações Unidas, ONU, criada com o intuito de prevenir novos conflitos mundiais e de responder às atrocidades como o genocídio, termo que foi cunhado justamente para descrever a brutalidade do Holocausto. A necessidade de estabelecer um Estado para os judeus em sua terra histórica e sagrada tornou-se um consenso internacional. A ONU então propôs a partilha da Palestina, baseando-se em várias premissas após uma investigação detalhada. Reivindicações históricas. Judeus e árabes palestinos reivindicavam laços históricos com a terra, ambos argumentando possuir direitos e justiças legítimas, mas com visões consideradas irreconciliáveis, laços inseparáveis. Ficou estabelecido que ambos os povos tinham laços históricos profundos com a terra, tornando impossível negar espaço a qualquer um dos grupos. Nacionalismo irreconciliável. Os movimentos nacionalistas de ambos os lados eram tão fortes e opostos que tornava inviável a coexistência pacífica no mesmo território. Demografia. Em 1947, a população era composta por aproximadamente 650 mil judeus e 1,2 milhão de árabes palestinos, com mais árabes residindo em territórios vizinhos. Diante dessas realidades, a ONU concluiu que a única solução viável seria a partição do território, criando dois estados independentes. A proposta de partilha incluiu Estado judeu, representado no mapa em azul, abrangendo quase todo o deserto de Negev e partes significativas de outras áreas. Estado árabe-palestino, incluindo a maior faixa de Gaza e a Cisjordânia, mais ou menos nas configurações atuais, com ajustes em relação aos assentamentos que seriam discutidos posteriormente. Este mapa de partilha proposto pela ONU visava estabelecer uma divisão clara, buscando um equilíbrio entre as reivindicações e necessidades históricas de ambos os povos. Este texto agora oferece um relato detalhado e estruturado dos eventos pós-Segunda Guerra Mundial que levaram à proposta de partilha da Palestina pela ONU, incluindo as considerações demográficas e geopolíticas envolvidas. A Cisjordânia é frequentemente descrita como uma região de status internacional distinto, não pertencendo exclusivamente a palestinos, judeus ou cristãos. Ela é vista como um distrito federal global, uma capital autônoma e independente. Um detalhe importante a considerar é a descontinuidade territorial nas áreas propostas pela partilha. Por exemplo, Gaza se conecta com a Cisjordânia e o sul do que seria Israel liga-se à costa do Mediterrâneo. Similarmente, ao norte, a região de Haifa se conecta com outro pedaço de terra, assim como a região ao norte de Jenin. Diante das demandas irreconciliáveis entre os povos da região, a ONU concluiu que a única solução viável seria a criação de dois estados independentes. Embora algumas vozes criticassem o Estado de Israel como um produto de colonialismo ou imperialismo, influenciado pela presença britânica, a ONU enfatizou que seu objetivo era facilitar a autodeterminação de ambos os povos, removendo narrativas extremistas para fazer uma divisão justa do território conforme a distribuição populacional. Não se tratava de uma divisão aleatória. Áreas como Tel Aviv foram alocadas ao Estado judaico-israelense devido à concentração majoritária de judeus, enquanto regiões com predominância palestina foram destinadas ao Estado árabe. Jerusalém, por sua vez, é tratada como um caso especial, dada sua importância e significado histórico e religioso para diversas comunidades. A ação da ONU é vista como um exemplo de intervenção anticolonial e antiimperialista, já que colonialismo é definido como o domínio de uma potência sobre povos sem direito à autodeterminação. A iniciativa da ONU buscou assegurar que tanto judeus quanto árabes pudessem definir seu futuro de forma independente, o que é essencial para a autodeterminação. Agora,
Vamos aprofundar na questão demográfica para entender como estavam distribuídas as populações de judeus e árabes na região durante esse período. Este texto agora fornece um relato claro sobre o processo de partilha da Palestina proposto pela ONU, destacando a importância da autodeterminação e refutando a noção de que o processo foi uma forma de colonialismo. A discussão sobre a justiça da partilha territorial entre judeus e árabes muitas vezes é influenciada pela agenda de quem aborda o assunto, com diferentes números sendo utilizados para fundamentar argumentos. Um exemplo disso ocorre quando alguns tentam questionar a legitimidade da distribuição dos territórios ao lado árabe, incluindo a população árabe da Jordânia, nas estatísticas. Eles alegam que não eram apenas 1,2 milhão de palestinos, mas sim um número muito maior, por terem adicionado a Jordânia na conta. No entanto, a ONU focou apenas no território especificamente designado, sem considerar a Jordânia. A divisão foi estabelecida com base na distribuição demográfica local. Embora tivesse 695 mil judeus na região como um todo, isso não significa que todos eles estavam localizados na área designada ao Estado de Israel. Por exemplo, dos 538 mil judeus que estavam na área azul, que corresponde ao Estado de Israel proposto, havia também 397 mil palestinos que continuariam residindo lá. Em Jerusalém, uma cidade considerada autônoma e internacional sob a administração da ONU, havia 100 mil judeus em Jerusalém Ocidental que não estavam conectados ao Estado de Israel, pois Jerusalém estava dentro dos limites da Cisjordânia. Portanto, não é possível estabelecer um critério absoluto de justiça sobre a partilha, pois a realidade demográfica era complexa e interligada. Não foi viável separar completamente as populações, com judeus apenas na área azul e palestinos apenas na área amarela. A intermixidade das populações tornou a situação muito mais complicada do que as divisões territoriais simples poderiam sugerir. Este texto agora fornece uma explicação clara sobre a complexidade da distribuição demográfica e territorial proposta pela ONU e os desafios associados à partilha entre judeus e árabes. A distribuição das populações de judeus e árabes na região proposta pela partilha da ONU é um tópico frequentemente influenciado pela agenda de quem discute o assunto. Alguns tentam questionar a legitimidade da partilha ao incluir, erroneamente, a população árabe da Jordânia nos cálculos para o lado árabe, argumentando que havia mais do que os 1,2 milhão de palestinos inicialmente considerados. No entanto, a Jordânia é um território distinto que não estava sob consideração da ONU, que focou apenas na distribuição demográfica do território em questão. A realidade é que a divisão territorial não correspondia exatamente à distribuição populacional. Dos 695 mil judeus na região, 538 mil estavam na área designada ao futuro Estado de Israel, enquanto 397 mil palestinos também residiam nesta área. Além disso, em Jerusalém Ocidental, uma cidade internacional e autônoma sob a administração da ONU e geograficamente separada do Estado de Israel pela Cisjordânia, viviam cerca de 100 mil judeus sem conexão direta com o Estado de Israel. É complexo determinar se a divisão foi justa, pois não era viável separar completamente as populações. Não era possível ter áreas exclusivamente judaicas ou exclusivamente palestinas conforme inicialmente proposto. Além disso, quando analisamos a distribuição territorial, notamos que, embora o Estado de Israel incluísse regiões como o deserto de Negev, uma área inóspita e menos útil, aparentemente ele possuía mais território. No entanto, se considerarmos apenas as terras úteis, os palestinos teriam uma parcela maior. Esta análise revela as dificuldades em avaliar a equidade da partilha, pois depende do critério usado, se considerarmos a qualidade ou a quantidade de terra. Este texto agora fornece uma explicação detalhada sobre as complexidades da partilha da Palestina, a influência de narrativas externas e as dificuldades práticas de implementar uma separação baseada estritamente em linhas étnicas. Um dos principais problemas enfrentados por Israel com a partilha proposta era a descontinuidade territorial.
Israel teria que lidar com partes do seu território sendo fisicamente separadas. Embora os palestinos também enfrentassem uma situação similar, a posição de Israel era particularmente desafiadora devido ao fato de todos os seus vizinhos serem árabes e aliados dos palestinos. Por exemplo, a distância entre a parte mais avançada da fronteira da Cisjordânia e o Mediterrâneo em Tel Aviv era de apenas 14 quilômetros no seu ponto mais estreito, uma situação que em geopolítica é conhecida como falta de profundidade territorial. Essa condição representava uma séria ameaça à segurança de Israel, especialmente em Tel Aviv, que, se atacada, teria dificuldades para se defender. Além disso, a defesa de territórios fragmentados e isolados seria quase impossível se cercados por países como Egito, Jordânia, Síria e Líbano. Os 100 mil judeus em Jerusalém, por exemplo, estariam em uma posição particularmente vulnerável em caso de ataque. De um ponto de vista de segurança, a partilha proposta era extremamente complicada para Israel. Este país, ainda não estabelecido como uma nação e sem força militar significativa, estava composto por um povo que havia sofrido uma das piores perseguições e genocídios da história. A criação do Estado de Israel enfrentava obstáculos significativos. Qualidade do território. O deserto de Negev, que constituía uma parte significativa do território alocado a Israel, era inóspito e representava uma das piores qualidades de terra recebidas. Questão demográfica. Na área designada para o Estado de Israel, área azul, residiam cerca de 538 mil judeus, mas também quase 400 mil árabes. A coexistência de dois povos que historicamente tinham conflitos criava uma instabilidade potencial para a viabilidade do novo país. Segurança. A proteção de um território fragmentado em um ambiente hostil, sem um exército estabelecido ou capacidade militar suficiente para enfrentar nações vizinhas poderosas, era uma tarefa hercúlea. Esses 3 pontos ilustram as complexidades e desafios que Israel enfrentava na criação de um Estado sob as condições propostas pela partilha da ONU. Este texto agora fornece uma explicação detalhada dos desafios enfrentados por Israel resultantes da partilha proposta pela ONU, destacando as preocupações com a segurança, a demografia e a qualidade do território. Apesar dos desafios discutidos anteriormente, os judeus na região aceitaram a proposta de partilha da ONU, incluindo as condições estabelecidas para Jerusalém e a distribuição da população árabe dentro de seu futuro território. Isso incluiu aceitar enclaves palestinos próximos a Tel Aviv, como Jaffa. No entanto, a aceitação não foi universal. Os árabes, não apenas os palestinos, rejeitaram a partilha e responderam com hostilidades, declarando guerra aos judeus na região. Esta reação impediu a formação oficial e formalizada dos 2 estados propostos inicialmente. A situação levou a uma série de conflitos que não abordarei detalhadamente agora, mas que são cruciais para entender a formação do Estado de Israel. Este representa o 3º estabelecimento de um Estado judeu na história, marcando um período moderno distinto após 2 períodos antigos. Este aspecto faz de Israel um caso único em estudos de geopolítica. A questão de por que muitos países têm interesse nas terras de Israel é complexa e tem várias camadas, envolvendo fatores históricos, religiosos, geopolíticos e estratégicos. Vou tentar explicar de forma simplificada. Importância religiosa. Israel contém locais sagrados para as 3 grandes religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Jerusalém, por exemplo, é uma cidade que tem significado profundo para essas religiões. O Monte do Templo, Domo da Rocha, a Igreja do Santo Sepulcro e o Muro das Lamentações estão todos em Jerusalém. Localização estratégica. Geograficamente, Israel está numa posição estratégica no Oriente Médio, localizando-se entre 3 continentes: África, Ásia e Europa. Isso torna a região um ponto crucial para o comércio e a logística militar. Recursos naturais.
Embora historicamente Israel não tenha sido conhecido por vastos recursos naturais, recentes descobertas de gás natural no Mediterrâneo aumentaram seu valor estratégico. Além disso, a região tem sido um ponto focal no contexto mais amplo das riquezas energéticas do Oriente Médio. Conflitos históricos e políticos. A história moderna de Israel começou com a partilha da Palestina pela ONU em 1947. Que criou tanto o Estado de Israel quanto propôs um Estado árabe palestino. Isso não foi aceito por muitos países árabes vizinhos, levando a vários conflitos armados. O controle de Israel sobre territórios disputados após a Guerra dos Seis Dias em 1967, incluindo Jerusalém Oriental, a Cisjordânia e a faixa de Gaza, intensificou ainda mais os interesses internacionais. Dinâmicas políticas internacionais. O apoio de potências globais como os Estados Unidos ao Estado de Israel e a oposição de vários países árabes e muçulmanos também moldam a política internacional em torno de Israel. Isso torna a região um foco constante de tensões diplomáticas e militares. Esses fatores combinam para fazer de Israel uma região de grande interesse e significado para muitos países ao redor do mundo, cada um com suas próprias perspectivas e objetivos. Um beijo carinhoso do Prof. Day Top News e Education.